Olá, você está no nosso curso de criação de tenébrio. Eu me chamo Thiago Antônio de Oliveira, sou um dos fundadores da Max Mundo Exótico, uma empresa especializada em alimentação animal. Hoje possuímos a maior variação de insetos comerciais do Brasil, além de ter outras linhas como linhas de crustáceos para terrários bioativos e também insetos para pet, insetos não convencionais, artrópodes, né? Bem, a gente vai fazer uma breve introdução do que a gente vai aprender nesse curso. Espero que você faça bastante anotações, porque as anotações serão extremamente importantes para você. Bem, os tópicos que a gente vai aprender aqui é segurança, né? Sobre o que é o tenebro molitor, matrizes, reprodução, incubação e crescimento, tá? Você vai ouvir alguns termos técnicos ao decorrer do curso, tá? Mas com o tempo você vai se familiarizar com esses termos. Bem, antes de mais nada, a gente vai falar sobre segurança. Segurança, para mim, que crio Tenebrio há tanto tempo, para mim é extremamente importante falar sobre isso, porque quando nós iniciamos a criação de Tenebrio, não tinha tanto conhecimento como se tem hoje. E por essa falta de conhecimento, eu acabei contraindo aspergiliose. E eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre a minha experiência sobre a aspergiliose. Bem, a aspergiliose, né? Ela causa todos esses sintomas aí que você está vendo, dá um certo desespero porque falta ar nos pulmões, né? Além da aspergiliose, né? O contato com o substrato do tenébrio, tanto consumido como fermentado, ele pode ocasionar também alguns outros problemas no pulmão, não relacionados somente à aspergiliose, tá? Eu tive uma infecção também no pulmão, por conta de uma bactéria também. Tudo isso por aspirar o pó do tenébrio, tanto as fezes, né, que é o substrato consumido, como o substrato fermentado, tá? Então é muito importante que você se atente aí aos cuidados, tá? Eu vou explicar aqui o que é aspergillus. Bem, o aspergillus é uma grande família de fungos, né? Eu coloquei algumas fotos, algumas imagens aí de alguns alimentos contaminados com aspergillus, mas não necessariamente é somente esse bolor verde, tá? Você pode ver na outra foto, na terceira imagem, existe 4 colônias diferentes de fungos, né? A gente tem o Ninger, Formigatus, tem uma série de aspergillus. E aspergillus, pessoal, ele não é uma coisa de duas cabeças, não é uma coisa assim, nossa, né? Então eu devo me preocupar, não vou criar tenébrio, né? Corro risco de vida. O que acontece? O problema da criação de tenébrio é que você aumenta essa exposição, né? Existe um estudo que diz que os seres humanos, né, durante o dia, chega a ter contato por mais de 6 espécies de aspergillus por dia, né? O grande problema a essa exposição é o dia que você não estiver com a sua imunidade baixa. O dia que você acabar de se recuperar de uma gripe, né? Ou se você tem imunidade baixa, ou se tem um bebezinho na sua casa, que ainda está com a imunidade ainda meio que fragilizada, né? Um recém-nascido, uma pessoa que fez um processo pós-cirúrgico. Então são pessoas que acabam não tendo tanta força assim para combater, né, uma contaminação por aspergilos. Mas diariamente nosso corpo está combatendo esses aspergilos, né? Talvez você está ouvindo esse momento e você ainda nem mexeu com o tenébrio e o seu corpo está aí combatendo o aspergilos dentro de você e você não sabe, entendeu? Então o problema da questão na criação de tenébrio é que você aumenta isso. Você vai ter muito mais contato com os esporos e pode ser que os esporos peguem o seu corpo despreparado, né? O seu corpo pode estar passando por um processo aí que ele está meio fragilizado. Então vamos lá. O aspergillus, ele é o fungo e ele causa a doença aspergiliose nos pulmões, tá? Geralmente se dá por conta da falta de manutenção no substrato ou pelo excesso de umidade no substrato, tá? Esse excesso de umidade ele pode se ocasionar pela quantidade muito grande de larvas também. Às vezes pode ter uma quantidade muito grande de larvas ali no substrato. Essas larvas elas fazem aquela movimentação delas, né, de fricção, e esse movimento acaba esquentando, né? Acaba esquentando aquela ração esquenta e esfria, porque ela tá lá embaixo, depois eles levam a ração para cima. E esse processo, ele acaba atraindo umidade. Esse resfriamento acaba atraindo umidade e acaba fermentando a ração. Então, o excesso de larvas pode provocar fermentação do substrato, assim como o excesso de
fonte de umidade. Eu estou falando aí de substrato que não foi consumido. Às vezes eu vejo pessoas, alguns vídeos na internet, de pessoas que pegam manga inteira, corta na metade e colocam em cima da ração. Isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Criações grandes, né? Como a nossa, a gente pode colocar o que for ali em cima da ração, que ela não vai dar tempo de fermentar, os insetos vão consumir. Mas quando você inicia uma criação, às vezes a sua caixa não está tão populosa, não é muito interessante você realizar esse tipo de procedimento, pois pode estar comprometendo seu substrato. Bem, a aspergilhose em si, ela não afeta os tenébrios, afeta somente os humanos. O que afeta os insetos é a fermentação do substrato. Pode sim matar os tenébrios, a fermentação, tá? Bem, um outro ponto que pode acontecer da proliferação desse fungo, lembrando que ele precisa, né, do substrato ali em processo de fermentação, né, é, também é a falta de manutenção, porque a falta de manutenção, né, aquele substrato ali rico em amônia, ele já começa, depois de um tempo ali, ele já começa a fermentar e ocasionalmente já começa a esquentar. Se você já cria tenebro, já criou, você pode, certeza que você já viu isso, você vai pegar uma caixa que está prestes a ser passar por uma manutenção e ao pegar a caixa por baixo, você sente uma temperatura bem alta. Aquilo é o processo de fermentação já dos detritos dos tenebros, beleza? E a gente então agora vai aprender maneiras de prevenção, tá? Já que a contaminação por aspergilhose, ela se dá pela aspiração do esporo do fungo, que o esporo nada mais é do que praticamente, falando grosseiramente, a semente do fungo, por onde ele se reproduz, tá? Bem, para prevenir, não tem bicho de sete cabeças. É uso de máscara, uso de óculos e luvas, mas a luva é caso a sua mão obtenha algum corte, tá? Porque tem uma contaminação por aspergilhose também, que ela se dá na pele, tá? Ela pode ocasionar aí uns problemas na pele. Esse eu não tive, mas conheço um criador, inclusive era um antigo criador da cidade aqui que teve esse problema. Então, é o ideal, se você tiver algum corte na mão, você utilize luva, tá? Outra coisa importante de ressaltar é que após a realização das manutenções, né, do tenebro, você tome um banho. Sim, tome um banho. Faça a limpeza do local ali, onde você fez a manutenção, né? Faça toda a limpeza ali e vá para o banho. Ah, não, vou fazer outra coisa. Não, vá para o banho, não vá para nenhum outro local. Porque que acontece? Todo esse material, né, pode estar contaminado, né? E por mais que ele não esteja contaminado, ele vai causar alergia. Então, o ideal é que você corra para o chuveiro, tome um banho, lave o cabelo, tá? Lave bem o cabelo. Porque se você tomar um banho e não lavar o seu cabelo, o que, que vai acontecer? Você vai tirar os EPIs, né? Tomei um banho e você, aos afazeres da sua casa, lá você fazer os afazeres da sua casa e trabalhar e tal, a movimentação ali sua vai fazer aqueles fragmentos de pó cair no seu nariz e, consequentemente, não adiantou de nada aquele processo de prevenção. Então, o ideal é, terminou a manutenção, correr para o banho. Uma outra coisa importante para prevenir é que essas manutenções sejam realizadas em ambiente aberto, tá? Justamente para facilitar a limpeza ali e dificultar a inalação ali daquele substrato, tá bom? Bem, agora eu vou comentar sobre o descarte, né? Lembrando que é um material que pode ser um material contaminante ou não, né? Então ele tem que ser devidamente descartado. E qual que é a maneira correta de descartar isso, né? O ideal é você colocar em duas sacolas, tá? Amarrar bem e colocar no lixo, né? Mas nunca na lixeira dentro da sua casa. Lembrando que esse material pode estar contaminado. Se tiver contaminado, vai ter proliferação de fungo. E se porventura esse saco rasgar, essa dispersação de esporos vai acontecer na sua casa. Então o ideal é que você amarre e já deixe na lixeira diretamente ali, beleza? Uma outra maneira bem legal que nós da Max realizamos aqui, uma coisa que não é tão simples assim de ser realizada, tanto é que eu acredito que somos os pioneiros nesse segmento, é realizar, né, a compostagem desse material, né? Esse material ele é muito difícil de ser compostado, é muito difícil. Nós utilizamos aqui a primeira fase de compostagem por BSFs. Se você não sabe o que é BSF, em breve a gente vai fazer um curso sobre isso. E também depois por minhocas californianas, que nada mais é do que vermicompostagem. A vermicompostagem pode ser realizada com BSF, com minhocas e também com gôngulos, né? Então, você pode realizar também a compostagem desse material, que é bem bacana, que você pode reutilizar esse material, pode até comercializar esse material como humus no futuro. Se você quer aprender sobre a compostagem desse material,
A gente tem um outro curso sobre isso, somente sobre isso, tá? É só entrar em contato com a gente.